Graça e paz, irmãs. Eu me chamo Rúbia, sou de Recife, moro em Recife e congrego na Igreja do Amor, a igreja do pastor Arthur Pereira e Thalita Pereira, né? E é uma igreja que realmente não é só o amor na placa, mas lá eu encontrei o amor, né? O reflexo. Meu pastor é um pastor abençoado, um homem que cheira a ovelha e eu sou apaixonada por ele. Então, quando estiver em Recife, tem outros campos em outras cidades, mas venham conhecer, né, a Igreja do Amor. Glória a Deus. A palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês, ela encontra-se em Jeremias, no capítulo 29, e a partir do versículo 4. E eu vou ler para vocês e depois a gente vai é, comentar, né, sobre essa passagem, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentira em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Paro aqui, glória a Deus por isso, né? É uma palavra que a princípio nos assusta, né? Ele fala da Babilônia, o povo de Deus, né? É, a Jerusalém foi invadido, né, pelo exército da Babilônia, um exército que na época era imenso, forte, uma nação que estava muito forte, a Babilônia, e invadiram Jerusalém e destruíram tudo, e mataram gente, e os que sobreviveram foram como escravos, né? Foram como cativos da Babilônia, saíram de Jerusalém e foram viver na Babilônia como escravos, como cativos. E isso, né, nos assusta, porque a gente está aqui numa live da prosperidade e a gente vê, né, tantos pedidos de portas abertas, solicitando, de causas na justiça, de, né, problemas que muitas vezes a gente acha que não, que, que já está há muito tempo vivendo aquilo, né, problema nas empresas, problema na família, e tantas coisas, né? Porque prosperidade é muito mais do que dinheiro, mas é paz no meio da Babilônia. E, e aí muitas vezes a gente, né, crê que foi o inimigo que nos colocou ali naquela situação, né, de como um escravo, de como cativo, a gente se vê realmente presos, sem conseguir ver, né, sem conseguir sair daquela situação. E assim diz o Senhor, né?
essa carta que o Senhor escreveu, né, e mandou, inclusive, para o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ela foi tremenda, porque ela foi muito esclarecedora. E é uma palavra que vale, como toda palavra da Bíblia, é atemporal, vale para qualquer tempo das nossas vidas, né? Vale, tem mais de palavras de mais de 4.000 anos atrás e continua atual, e se mais 2.000 anos a Terra existir, continuará atual, porque a palavra de Deus se renova dia após dia, né? E traz para aquele momento que a gente vive. Então, o que eu quero primeiramente trazer para vocês é que muitas vezes o nosso exílio, o nosso cativo, o nosso deserto, a nossa Babilônia não é coisa do inimigo das nossas almas, mas é Deus que permitiu. Ele não diz aqui que eu fiz, não, eu os deportei, eu permiti, né? Eu deportei para Jerusalém. Quer dizer, muitos desertos que a gente passa é com a permissão de Deus, né? E por que Deus quer isso? Porque muitas vezes a gente precisa ser acordado, a gente precisa ter noção, né, que a nossa situação é nada sem a presença de Deus. E é tudo com a presença de Deus. Muitas vezes a gente tem tudo e acha que não tem nada. E muitas vezes a gente não tem nada, mas tem a presença de Deus e tem paz. Né? Então, ele quis acordar. Se a gente for ler a Bíblia, que eu creio que vocês conhecem a Bíblia, a gente vê esse movimento cíclico. Né? O povo de Deus procura Deus, Deus perdoa, Deus traz, Deus recupera, Deus está ali presente. Passa algumas gerações e aí o povo volta a esquecer da presença de Deus, volta a esquecer do que passou, da onde Deus nos tirou, e aí volta para um cativeiro, né? Então, que essa palavra hoje, né, quebre esse ciclo que a gente vive de estar perto de Deus, se afastar de Deus, se esquecer de Deus, se lembrar de Deus, que a gente possa se lembrar de Deus quando estiver no cativeiro, mas também quando a gente estiver, né, comemorando, quando a gente estiver em festa, quando a gente estiver com um milagre nos braços, quando a gente estiver vivendo em paz, né? Quando a gente possa ser grato, inclusive a Deus, quando a gente estiver nesse cativeiro, porque Deus é um Deus que ele se mantém junto de nós em qualquer situação, né? Ele não diz eu mandei e esqueci, não, eu deixei eles lá, não. Se a gente vai aqui caminhar nesse texto e a gente vai ver a presença de Deus contínua com o povo dele, né? Mas ele dá orientações que a gente precisa anotar para a gente viver o processo do cativeiro, né? Que a gente precisa viver. Ah, Rubi, para que eu preciso viver? Primeiro, para aprender, porque só quem é aprovado é quem passa pela prova, né? Segundo, para a gente deixar um legado, né? Ontem, na live da família, eu me emocionei com a oração eu chamo ela de Preta, né? De Maria, deixando um legado de fé para Marisa, né? Então, a gente muitas vezes precisa passar por um processo para que a próxima geração, para que os nossos filhos vejam com os próprios olhos, né, a mulher de fé, né, a mulher de oração que nós somos, a mulher que crê nas promessas de Deus, a mulher que vê pela fé, a mulher que mesmo sem uma nuvem no céu, mas profetiza que irá chover bênção sobre a nossa família, sobre o nosso problema, né? Que não é o problema que vai nos paralisar, que não é o deserto que vai nos paralisar, porque no deserto Deus se fez, né? Coluna de fogo para nos aquecer no frio e fazia uma nuvem para nos proteger do calor. E esse é o Deus a qual eu sirvo e a qual vocês servem. Né? É um Deus que é vivo em nossa vida, que é constante, né? Que se faz presente. E a gente precisa preparar a próxima geração. A gente precisa, porque essa próxima geração vai preparar a outra, né? Dos nossos netos. E assim vai, de descendência para descendência, de filho para filho, de geração para geração.
Mas voltando aqui à palavra, quais são essas orientações que ele deixou nesse texto? Né? Primeiro, que é ele. Ele tem o controle de tudo. É tudo sobre a ordem, a permissão dele. Né? Tá difícil, irmã? Glorifique ao Senhor. Tá difícil, irmã? Chore nos pés do Senhor. Né? Mas se levante. O dia amanheceu, se levante. Não é? Rubia, você não sabe o que é que eu estou passando, eu estou sem força. Mas a nossa força, quem disse que a nossa força é minha ou é tua? A nossa força vem do Senhor. E é Ele que quer te levantar. Então, bota os pés, levante dessa cama, saia desse quarto, se arrume, tome um banho, né? Vista uma roupa bonita, que você se ache bonita, né? Bote um batom. Faça o que você precisa fazer e saia glorificando ao Senhor. Ah, Rubem, eu estou numa situação que eu não consigo nem orar. Bote um louvor alegre que fale ao seu coração. Vá cantar por dentro de casa, vá cantar no seu trabalho. Ah, Rubem, eu não posso, mas pode ouvir, mas pode estar cantarolando na mente e no coração. Glorifique ao Senhor o tempo todo, porque o tempo todo Ele está conosco. Então, não vamos ficar preso a esse cativeiro, não. Vamos fazer como a escrava de Naamã, que apesar de ser escrava, ela não esqueceu de quem ela era filha, ela não esqueceu que era o Deus Todo-Poderoso a qual ela servia. Né? E mesmo sendo escrava, uma menina, provavelmente perdeu a mãe e o pai, né? A gente não sabe, a Bíblia não diz, mas diz que ela era escrava. É mesmo escrava, ela foi usada por Deus, ela não ficou de pirraça com o Senhor dela, mas ao contrário, ela apresentou o Deus a qual ela serve ao Senhor dela. Veja que coisa linda. E a gente quer ficar deitada numa cama, quer dar espaço para uma depressão. Ah, irmã, mas eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho. Então procure ajuda, porque tem aí psicólogo, tem psiquiatra para isso, para nos ajudar, né? Para nos dar remédio até se caso for preciso. O psiquiatra pode receitar algum remédio que lhe ajude a sair dessa situação, né? Desse marasmo, dessa inércia. Né? Mas não vamos desprezar o nosso tempo na Babilônia. Vamos fazer como o Senhor diz. Vamos ter ciência de que Ele é conosco e vamos construir casas, habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. O que Deus quer dizer com isso, irmãos? Deus quer dizer vivam, né? Vivam. Não fica, eu só vou sair daqui quando o Senhor me tirar. Quem faz isso é criança mimada, né? A gente tem que sair e crescer crendo que no tempo de Deus, Deus vai nos tirar. Crendo que quando a gente passar pela prova, né, a gente muda de ano, muda de série, né? Muda de nível, né? Mas é sobre isso e não ficar paralisado só reclamando. Ah, irmã, mas tu não sabe o meu problema. Tu não sabe. Eu lembro de Paulo, que ele diz: Eu sei ser feliz na tristeza, na saúde, né? Eu sei feliz no pouco e no muito. Então, que a gente aprenda a ser feliz. Ah, irmã, mas eu tô com um decreto de morte. O médico disse que eu não tenho mais jeito, né? Vamos glorificar, porque o médico dos médicos não é o médico que você ouviu, mas o Senhor, né? E como Paulo disse, né? A morte é lucro. O que é, né? Essa vida, eu costumo dizer assim, a gente vive uma vida tão cheia de lutas, tão cheia de dores, tão cheia de. Mas se a gente pensar que a gente vive 70, 80, 90, tem gente até que vive menos, né? Eu quero viver os 100. Mas é um período diante do que é isso, o que é 100 anos, diante de uma eternidade. E a eternidade no céu, aos pés do Senhor, não é nada, irmãos. Então vamos nos levantar, vamos sair dessa prostração, né? Vamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, vamos cuidar das coisas que Deus não nos manda, né? Ele diz aqui: construam casas, façam planos, né? Façam o futuro. Ele podia dizer, ó, não construa casa não vou construir casa não, que esse lugar, a Babilônia não é meu lugar. Não, ele diz, enquanto você estiver aí, viva com excelência, faça a sua casa, faça do seu lar
da sua casa um lar. Viva com excelência. Pare de murmurar por dentro de casa, né? Que quando a gente murmura, né, a gente espanta as pessoas de dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Se a gente tem problema com o marido, multiplica. Porque quem quer chegar em casa e só ter problema, né? Os filhos já correm para a casa dos amigos, já correm para outras situações. Por quê? Porque quem quer estar no meio de pessoas que só reclamam. Então, construam casas, façam futuro com excelência, plantem e comam dos frutos, né? Plantem e comam dos frutos. Então, façam planos para o futuro. Se a minha situação é essa, então o que é que eu vou tirar dessa situação? O melhor, né? O melhor. Então, faça o que for melhor, porque as coisas de Deus é com excelência. E somos filhas de Deus, né? Somos filhos do Senhor. E tudo que a gente tem que fazer é com excelência, né? Aí ele, mais adiante, no próximo, ele diz assim: escolham mulheres para casar, né? Multipliquem, né? Casem seus, tenham os filhos, escolham esposa para seus filhos, escolham marido para suas filhas, que eles tenham filhos, que multipliquem, não diminuam. Né? Quer dizer que a gente cresça, que a gente não é que só crescer tendo um filho por adoidado, não. Mas que esses filhos que a gente tenha sejam fortalecidos na palavra de Deus, né? Que eles cresçam fortalecidos, forte, para que o povo de Deus seja um povo forte, não um povo mimizento, não um povo que qualquer deserto, qualquer Babilônia paralisa, mas que os nossos filhos creiam, né, no poder, nas promessas de Deus, que eles vejam que apesar de minha mãe estava ali sempre feliz, sempre louvando, sempre orando, sempre nos impulsionando, sempre tendo esperança, sempre nos colocando em fé nas nossas vidas, nos ensinando a ter fé. Isso é que é multiplicar, isso é que é crescer, né? Crescer fortalecidos na palavra, né? E não diminuído, e não achando, eu sou um pobre coitado, minha vida é miserável, eu não paro de emprego, o meu patrão é chato, minha empresa não cresce, a porta de emprego é uma porta fechada atrás da outra. Aproveitem, né? Aproveitem. Um dia eu escutei um testemunho de uma pessoa que o senhor, né, fechou a porta de emprego. Ele era até capacitado, mas não conseguia emprego, né? Parecia que estava, né, tudo fechado. E sabe o que que ele foi? Foi trabalhar para o Senhor, foi servir, foi limpar a igreja, foi cuidar da igreja. Não era para estar, não era para estar, não estava desocupado. Ai, desculpe, é que eu me mexo muito, o celular não cai. Ele não estava desocupado para os homens, mas ele se ocupou para Deus. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de estar vendo os filhos crescer, né? Já que o Senhor, já que a gente está sem trabalhar, então vamos fazer desse período um período frutífero. Né? Vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar do nosso bairro, da nossa igreja, né? Vamos fazer desse período um período de bênção e não de maldição. E aí ele nos ensina mais uma coisa, né? Depois da soberania dele, depois de fazer tudo com excelência, depois de cuidar da nossa família e deixar um legado de fé, ele manda que a gente ore pelaquela situação. Não é orar para sair, não é orar para que Deus mate, para que Deus destrua, para que Deus faça justiça, porque Deus é capaz de fazer tudo. Deus é Deus soberano. Se ele achar que é por bem matar, ele mata. Se achar que é por bem, a justiça dele é plena, total, né? E não é parcial como a nossa, não. Agora, se a gente está nesse processo da Babilônia, de um deserto, é orar pelos que nos fazem cativos, que nos fazem escravo, que nos prende. Eu lembro que no meu, né, no deserto, né, que eu passei na vida, teve um senhor me acordou, né, e eu passei a orar e jejuar pelaquela situação, né, pela pessoa que me colocava naquela situação, né, para que Deus abençoasse. Porque se ela encontrasse Deus, eu saberia que a situação iria mudar para mim.
né? E muitas vezes a gente quer destruir o nosso inimigo, mas esquece que o nosso inimigo é filho de Deus, assim como eu, assim como você. Então, que a gente possa ter misericórdia pelo outro, como a escrava de Naamã, que não só orou, mas indicou o caminho para ele, para que ele encontrasse Deus. Então, que a gente ore, né? O Senhor diz assim: orem para busque a prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem ao Senhor em favor dela, né? Muitas vezes a gente quer que aquela situação, você não sabe quem é o meu patrão, é bom que aquela empresa feche. Irmã, misericórdia, né? Porque aquela empresa fechando vai ser ruim para o seu patrão, vai ser péssimo, mas vai ser ruim para você e vai ser ruim para outras famílias que também dependem daquele emprego, direto ou indiretamente. Então, vamos orar para que Deus dê prosperidade, para que Deus alcance o coração, para que Deus quebre, né, quebrante o coração daquela pessoa, para que Deus faça, né? Rúbia, tu não sabe, tu sabe aqui minha cidade como tá. Não tem emprego, é um batendo no outro. O prefeito só quer saber de dancinha de TikTok. O prefeito só quer fazer isso, só quer fazer aquilo. Ore pela sua cidade, ore pelaquela situação, né? Para que Deus levante homens, né? Rúbia, o Brasil está numa situação que só a misericórdia de Deus. Esse governo é ladeira abaixo. É. Roubou, está no governo porque fez isso, porque fez aquilo, não interessa. Se Deus permitiu, né? Se Deus permitiu, é porque Deus quis, Deus é Deus soberano. Então, que a gente possa orar pelos nossos líderes, orar pela nossa nação, pela nossa cidade, né? Orar, cuidar do nosso bairro, parar de reclamar do trânsito e de vez de estar nervosa dentro do trânsito. Eu sou a primeira, irmã, mas eu digo que eu fico uma pilha, né? Ter que levar, chegar em tal horário, em tal canto, tal canto. Minha cidade é horrível no trânsito e 3 dias de chuva ainda piora. Mas aproveita para louvar, aproveita para orar, aproveita para dar a paz, para deixar o irmão, vai, irmão, tá com mais pressa do que eu, né? E é uma constância, eu tenho que me lembrar disso constantemente. Não vou, né? Não estou aqui para mentir. Então, vamos orar pelaquela situação que a gente está vivendo, né? E crendo que Deus é soberano, que Ele não perde, né, o controle de nada. E aí ele faz um outro alerta, uma outra, né, alerta muito grande. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, né? Então, muitas vezes, quando a gente está perdido, quando a gente não sabe a quem, o Deus poderoso que a gente serve, a gente escuta a palavra de um, a gente escuta a palavra de outro, a gente, né, vai ler horóscopo, vai, né, até em cartomante, né, infelizmente tem, irmãos, crentes, né, evangélicos que ainda fazem uso disso. Mas também não estou aqui para julgar ninguém, que eu já tenho os meus pecados. Mas Deus faz o alerta aqui, né? Não se deixem enganar, né? Não se deixem. A gente é que tem que estar com os olhos espirituais abertos, os ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus e reconhecer a voz de Deus e não ser enganado por falsas promessas, por falsos profetas, né? É a gente, ele não diz que vai matar os profetas, que vai tirar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Não. Ele diz para a gente ficar atento. E ele ainda diz mais: não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Muitas vezes a gente quer ouvir do profeta aquilo que a gente quer e não que aquilo que Deus quer para a gente. Então a gente vai seguir nesses falsos profetas porque a gente quer, né? A gente é iludido porque a gente quer. Então que a gente fique atento a isso, né? Que não se deixe enganar, né? Eles profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, assim diz o Senhor. Então, que a gente tenha os olhos, né, espirituais abertos, pedir discernimento ao Senhor e os ouvidos atentos para saber. Rubê, como é que eu sei? Né? Eu digo, está aqui, está na palavra. Se está na palavra, se bate com o que está na palavra,
Então, é verdadeiro. Se não está, se contradiz o que tem na palavra, irmã, irmã, né? Tome tento, como diz o Matuto, né? Se ligue, isso não é de Deus, né? Deus não se contradiz, Deus não diz uma coisa e depois diz outra, não, né? E a palavra é o nosso manual. Se está na palavra, é a palavra de Deus. É para a gente seguir ela. Se está contra, está repreendido em nome de Jesus. Né? Então, que a gente fique atento às falsas promessas e aos falsos profetas. Né? A quem a gente está seguindo? Né? O que é que a gente está consumindo? Eu costumo dizer que a gente lê, participa da live, lê a palavra, não sei o quê, mas no dia a dia a gente escuta a música do mundo que fala de traição, que fala de bebedice, que fala disso, que fala daquilo, de vingança, né? A gente está alimentando da palavra e se alimentando do mundo, né? Então, né? Veja o que é que quem você está alimentando. Veja, tem a história, né, do lobo, né? Quem é o lobo que vai ganhar é aquele que está sendo mais alimentado. Então, que a gente busque ser alimentado realmente da palavra de Deus, né? De homens que falam baseado na palavra de Deus, e não de achismo, não de cartomante, não disso, não daquilo, não da. Ah, porque em tal igreja tem uma profeta do Senhor. Se o Senhor quiser falar contigo, ele levanta até um jumento para falar contigo. Não precisa tu ir atrás de profeta, não, né? As bênçãos do Senhor vão até tu, né? Até a mim. Então, para que a gente tem, quando a gente está no deserto, a gente fica, né, atrás de promessa, atrás de profetiza, atrás de. Não, eu não estou dizendo que Deus não fale, não, viu, irmãs? Eu estou dizendo que Deus usa quem Ele quer. Né? Mas não precisa que a gente esteja correndo atrás, não. Eu vou fazer tal coisa e eu preciso que a irmã fulana ore por mim. Irmã, dobra teu joelho no teu quarto. Tua oração não é diferente, né, da oração de ninguém, não. Ele escuta os nossos clamores, ele escuta a nossa oração. Não fica viciado, né? Não fica dependente de oração de ninguém, não. Dobra o teu joelho. É o teu joelho que Deus quer ver dobrado, né? É a tua cara no pó que Deus quer ver dobrado, né? É a tua palavra, a tua ó. Ah, Rubem, mas eu não sei orar, minha oração, eu não sei, não é bonita assim, não, como essas irmãs oram, né? Deus não está interessado em palavras, Deus está interessado em coração. A palavra diz que a gente não precisa nem abrir a boca, né, para Deus ouvir. Mas eu costumo dizer que Deus é o Deus Pai. Que o Pai, apesar de saber da situação da gente, ele quer que a gente faça uma ligação para ele e diga: Ó, Pai, como é que, né? Ó, minha situação tá essa, eu tô tão assim. E aí o nosso Pai vai e nos aconselha, né? Vai e faz, vai, né? E, e nos direciona. Ele, né? Então, o véu foi rompido, irmãs. A gente tem acesso direto, direto, isso é uma honra. A gente tem acesso direto ao trono do rei. Né? E a gente fica usando, ah, Rubem, mas eu não uso, eu não faço isso, já ficou no passado, as cartomantes, os búzios, ficou no passado. Será, irmã? Ou tu ainda está confiando na oração da irmã fulana ou da irmã cicrana? Né? Porque se tu ainda continua precisando da oração do pastor, não, eu só vou para tal culto, tal hora, porque é tal pastor. Irmã, abre teu coração, recebe a palavra do Senhor. Né? O Senhor fala através de vários, através dos improváveis, se a gente está com o coração aberto para receber. Então, te liberta dos falsos profetas. E aí ele continua, né? E uma coisa que geralmente ele não faz, né? Ele dá o tempo, ele dizer, né? Quanto tempo iria se passar na Babilônia. Mas ele disse aqui: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa. Oh, misericórdia, Jesus, 70 anos, eu não vou aguentar, né? E aqui a gente não está falando, primeiro,
de 70 anos literais, né? A gente está falando de quando completar é, né, aquele processo que eu e você precisa passar, né? Ele nos libertará e cumprirá a promessa que foi feita, porque tem tempo determinado para tudo no céu e na terra, né? Ah, Rúbia, eu não quero nem saber. Eu também prefiro nem saber, prefiro não saber. Eu prefiro viver um dia após o outro, né? Mas tem pessoas que é tão ansiosa que diz, não, eu quero saber. Aí é tu e Deus, né? Se ele te revela, né, é tu e ele. Mas que ele, independente, me dê força e te dê força para viver um dia, uns 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 anos, sei lá quantos. Precisa passar pela Babilônia, precisa ser vivido na Babilônia, mas que seja vivido na íntegra, com excelência, né? Orando, né? Tudo aquilo que eu já falei, que eu não vou repetir, mas que a gente passe pelo processo. E quando passar pelo processo que ele determinou, ele já tinha aqui o tempo certo, os 70 anos, ele cumprirá as promessas, né? Que ele fez em favor de cada um da gente. E aí ele faz uma das promessas mais lindas que tem na Bíblia, que eu acho, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, assim ele diz. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar danos. Planos de lhe dar esperança e um futuro, né? Tudo isso, né? Esse tempo passado na Babilônia, tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Seja qual for a situação, é para nos fazer prosperar, é para nos capacitar, é para nos fazer próspero, para a gente ter um futuro cheio de esperança. E aí eu lembro da história de José, né? Se ele dissesse àquele menino que para que o pai dele e os irmãos se curvassem perante ele, né? Ele precisaria passar por todo aquele processo, né? Ser vendido como escravo, ser caluniado, ir para a prisão, né? Viver ali naquela prisão. Será que ele iria aceitar? Será que ele não iria dizer, não, Senhor, não, não deixa que eu não quero que nenhum irmão meu se curve diante de mim, não. Mas as promessas de Deus não era só dos irmãos dele se curvar, era levantar um homem capaz de cuidar de uma nação, né? Um homem capaz de alimentar não só uma nação, mas as nações de junto daquela, né? Que ele preparou o Egito para passar pela período de fome, de escassez, mas também juntou tanto que ajudava as outras nações e assim ajudou o pai e os irmãos naquele processo, né? E eu volto a lembrar de José, que ele viveu isso, né? Jeremias vem depois, o livro de Jeremias vem depois do livro de Gênesis, onde conta a história de José. E José viveu isso. José viveu, foi vendido como um escravo, mas viveu na casa de Potifar com excelência, trabalhou com excelência, né? Mesmo assim, ele foi, né, caluniado, foi preso, pagou por alguma coisa que ele não fez. Parou ele, paralisou aquele homem? Não. Ele foi para a prisão e ali ele deu o seu melhor, né? Ele foi preparado para o período de escassez e para o período de bonança, de fartura. E assim é Deus. Ele quer nos preparar nesse deserto que a gente vive, mesmo sem a gente entender nada, mesmo sem A e B não fazem sentido nenhum, mas para Deus faz todo sentido. E a gente somos mulheres de fé, mulheres que crê, né? Mulheres que crê que Deus é soberano, que Deus não perde o controle, que Deus tudo sabe, que os planos de Deus são maiores e melhores do que o nosso. Então, vamos continuar, seja qual for a situação, né? Vamos mudar, né, o nosso cativeiro. Vamos sair desse lugar escuro de reclamação, né? E vamos dar vida, né? Ele mandou plantar e colher e comer dos frutos. Então vamos trazer vida mesmo na Babilônia, mesmo como escravo, mesmo como prisioneiro dessa situação. Vamos levar vida, vamos fazer a diferença aonde quer que estejamos.
né? E aí ele faz uma outra promessa, que ele diz: clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Se alguém aqui acha que Deus não está ouvindo o teu clamor, que Deus não está vendo as tuas lágrimas, engana-se, engana-se. Aqui está claro que ele escuta, né? Que ele é ciente, que ele sabe, que ele está colhendo as nossas lágrimas, né? Que no tempo certo tudo irá passar, no tempo determinado tudo irá mudar, e é no de repente, irmã. Eu costumo dizer assim, que aí é um dia como o outro qualquer, e quando termina, mudou o cativeiro. A gente acorda de um jeito e termina de outro, né? Para a glória do Senhor. É um dia qualquer que Deus vai fazer um milagre na tua vida e na minha vida. É num dia qualquer, né? Como a gente sai para trabalhar, pega trânsito, tudo normal, as reclamações de sempre. E no de repente, Deus fez, Deus faz e Deus fará no nosso meio, porque é Ele, né, que é ciente, é Ele que sabe de tudo. E aí ele diz: e os trarei de volta do cativeiro. Glória a Deus por isso. O cativeiro tem data marcada para terminar. Glória a Deus por isso. O cativeiro, né? Deus vai nos resgatar. Glória a Deus por isso. Agora, se a gente está ali só reclamando, se a gente está, né, fazendo da nossa casa um lugar escuro, se a gente só vai reclamar do nosso trabalho, que a gente muda de um trabalho e vai para outro e a situação continua a mesma, será que é o nosso chefe ou será que é comigo e contigo, né? Então a gente precisa, né? Que esse tempo seja um tempo de prosperidade, um tempo que a gente planta, colhe e come dos frutos. E aí, a última promessa desse capítulo não, desse trecho que eu li, que diz assim: eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares por onde eu os dispensei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. E essa promessa vai muito além da onde ele nos tirou, né? Vai muito além, né, daquela situação que a gente está vivendo. Essa promessa fala do Jardim do Éden, né? Aonde a gente saiu por conta do pecado, mas que a promessa dele é para que a gente retorne para lá, que a gente viva aos seus pés, né? Eternamente, né? Tendo encontros, né, com o Senhor, como ele tinha com Adão e Eva, né? No final da tarde, ele ia lá para conversar, né, cara a cara, e isso ele promete, né, que aonde a gente tiver, né, aonde a gente, qual o local que a gente tiver, em qual, independente de qual denominação, em qual igreja, aonde a gente tiver, nós nos reuniremos no céu eterno, né, para ver a glória de Deus, né? O retorno de Jesus, né? E a palavra diz que ele irá nos acordar e levar para a eternidade. Essa é a promessa que a gente deve focar no céu eterno, né? Na presença eterna do Senhor. Enquanto isso, viver, né? Viver sabendo que Deus tem o controle, viver com excelência, cuidar da nossa família, orar pelo processo, pelo deserto que a gente está passando, pelo problema que a gente vê, né? Se a gente não pode solucionar, que a gente ore por ele, né? Que a gente cuide da nossa cidade, dos nossos governantes em oração, que a gente fuja dos falsos profetas, que a gente esteja aos pés do nosso Deus, sabendo que é Ele que é o soberano em nossas vidas, que na hora certa, todas as promessas que ele fez para a minha vida e para a tua irão se cumprir, para a honra e glória dele, e iremos viver a eternidade nos seus pés. Assim diz o Senhor, e glória a Deus por isso. Obrigada, irmãs, pela oportunidade, e essa é a palavra que o Senhor
colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Uma palavra, né, de transformação, uma palavra de mudança, uma palavra que precisa que a gente tenha atitudes, né, que a gente se posicione, mas uma palavra cheia das promessas de Deus, né, cheia do que Ele tem para a gente, e que a gente possa, né, ver isso com os olhos espirituais e viver isso, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigada, missionária Nena, por essa oportunidade.